E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós consideramos que este impostor ainda estava vivo e disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda até o terceiro dia, para não acontecer que os discípulos tenham dado o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última postura seria pior que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Sentados. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos hoje entrando de uma maneira visível na Semana Santa, trazendo nas mãos ramos verdes, abanando para Jesus, exatamente como fizeram as pessoas no seu tempo, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Mas Jesus entra na cidade de Jerusalém para encontrar a morte. Ele vai encontrar o sofrimento da cruz. Ele entra para a cidade de Jerusalém para ser julgado, para sofrer tudo aquilo que nós acabamos de ler na leitura da Paixão. Então é uma entrada que aparentemente aparece alegria, hosana, mas de fato, em poucos dias, acaba se transformando na grande tragédia, na morte, na crucifixão, enfim, no assassinato de Jesus. Gostaria de destacar alguns pontos, me parecem assim, importantes nesta narrativa. O primeiro ponto é que cada um de nós se coloque dentro do próprio Cristo, se coloque na pessoa de Jesus Cristo. Assim como Jesus preparou um jantar, uma ceia pascal para os seus amigos,
também nós muitas vezes preparamos um jantar, um almoço, uma ceia para pessoas da nossa estimação. E muitas vezes ficamos decepcionados com aqueles que participam desta ceia e depois, em vez de demonstrarem amizade, acabam nos traindo, assim como Judas traiu Jesus. Talvez a própria natureza humana que está presente nesta narrativa. Muitos defendem Jesus, mas muitos condenam Jesus. Jesus é levado para um tribunal que é altamente parcial. Ele tenta se defender, mas a multidão, o povo, condena. Isso também acontece com a nossa vida. Também nós muitas vezes somos condenados. Alguns nos defendem, outros nos acusam. E Jesus está aí, então, vivendo toda esta agressividade verbal, esta rejeição, esta condenação. Aquelas pessoas que aplaudiam Jesus quando entrava para Jerusalém, agora estão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Também nós, na nossa vida, na nossa experiência, muitas vezes padecemos, sofremos as condenações. Isso pode acontecer na família, no trabalho, pode ser na comunidade, pode ser no clube, enfim, tantos e tantos lugares. Muitas vezes até dentro da nossa família, onde alguns nos aplaudem, outros nos condenam. Então veja como a natureza humana está muito presente nesta narrativa. Jesus vive de fato a experiência humana de uma forma radical nesta narrativa da paixão. Mas vai aparecer também Jesus conversando com o Pai. Ele fala com o Pai, pede para o Pai que, se for possível, se afaste dele o cálice. Entretanto, Jesus diz que ele está pronto para fazer a vontade do Pai. Nós também tantas vezes nos colocamos em oração, conversamos com o Pai, pedimos a sua força, a sua luz, a coragem, a esperança para superar as dificuldades, as condenações. E Jesus vai nos ensinar que não podemos desanimar, que devemos ir para frente e que o Pai do céu nos protege. E vai nos ensinar que a vontade do Pai é soberana, é ela que deve ser seguida, apesar de não aceitarmos muitas vezes a vontade de Deus. Se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus nos ensina isso exatamente nesta narrativa da paixão. Mas há um outro elemento importante: aqueles que deviam vigiar com Jesus, que deviam rezar com Ele, no entanto eles dormem. Apenas o Pai está à sua escuta, dialoga com Ele. Também isso acontece na nossa vida. Aqueles que deveriam estar conosco nos momentos difíceis, nos auxiliando, rezando conosco, muitas vezes acabam dormindo. A metáfora do isolamento, do cuidado consigo próprio. Mas vamos encontrar Jesus agora